Olá, seja bem-vindo ao videocast Entendendo a Violência Psicológica. Você está no projeto Transmídia Violência Psicológica, uma violência silenciosa, do segundo semestre de Comunicação Social da UESC. Para assistir nossos outros produtos transmídias, basta entrar no link que está na descrição. Bom, não sei se você já ouviu falar sobre violência psicológica, mas é uma violência silenciosa que nem todo mundo conhece. É uma violência que deixa marcas profundas, nem sempre visíveis. Por isso é tão importante e fundamental falar sobre esse tema. Neste vídeo, vamos entender melhor o que é violência psicológica e como ela se manifesta. A violência psicológica, também conhecida como abuso emocional ou agressão moral, ela é uma forma de comportamento onde o indivíduo que a pratica visa controlar, intimidar, isolar e diminuir a autoestima de outra pessoa. Eu sou Emanuele Pinheiro. E eu sou Vitória Baraúna. E para aprofundar sobre esse tema, nós trouxemos a psicóloga a doutora Priscila Martins, que é terapeuta especialista em comportamento feminino, fonoaudióloga pela PUC de São Paulo, professora de comunicação e psicologia com 12 anos de docência, especialista em psicologia cognitiva pela Universidade de Medicina mais antiga do mundo, a Montpellier I, mestre e doutora em psicologia cognitiva pela Universidade Montpellier III. Doutora Priscila Martins, seja muito bem-vinda ao nosso videocast. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença e a sua disponibilidade. E nós gostaríamos agora de aprofundar o tema com algumas perguntas. Então nós vamos começar com esse bate-papo aqui, que é muito importante para as pessoas entenderem o que é violência psicológica e o quão é relevante falar nesse tema. Bom, para começar, como a senhora define a violência psicológica? Antes de começar a definir, muito obrigada pelo convite e pela escolha de um tema tão importante, principalmente no mundo atual, onde as mulheres estão ganhando cada vez mais cena, elas precisam entender o que é essa violência psicológica e, mesmo não sendo o tema central de vocês, fazendo também um alerta para a grande quantidade de feminicídio que a gente tem escutado, infelizmente, falar. Respondendo a sua pergunta, quando a gente fala em violência, a gente pensa na palavra dano. Então, a pessoa que está sofrendo uma violência psicológica, ela é lesada psicologicamente. Isso pode ser feito de várias formas. Mas é isso, quando a gente fala em violência psicológica, a gente pensa que aquela pessoa está sofrendo um dano. A mesma coisa de violência, a gente pensa numa agressão. A agressão, quando a gente pensa em agressão, a gente pensa logo numa violência física. Mas quando a gente fala em violência psicológica, nem sempre a gente consegue ver com os olhos, não por isso ela deixa de existir, porque ela está causando um dano naquela pessoa. Aprofundando um pouco mais, quando a gente fala em violência, eu fui pesquisar um pouco sobre essa palavra, e aí a gente pensa que violência é alguma coisa feita calculada. Mas quando a gente está falando em psicologia, a pessoa que está fazendo essa violência psicológica, ela pode estar fazendo isso consciente, ou seja, sabendo que ela está fazendo isso, ou que a gente fala de inconscientemente. Mesmo sem saber, ela causa do mesmo jeito uma violência psicológica nessa pessoa. E isso é muito importante saber. Porque também, assim, ao mesmo tempo que ela pode começar a fazer inconscientemente, ela pode ver um resultado. E a partir daí, ela começa a aprender esse viés e passa a fazer essa violência conscientemente contra essa pessoa, contra essa mulher. Doutora Priscila, foi ótimo a senhora ter entrado nesse assunto, porque é justamente isso, por ser uma violência difícil de ser identificada, as pessoas não sabem quais comportamentos configuram esse abuso. Eu gostaria que a senhora falasse para nós quais comportamentos eles configuram abuso psicológico, a violência psicológica. Então vamos lá, eu vou listar alguns, não são todos, o que vier assim, né, em mente. A gente pode falar em manipulação. A gente pode falar sobre medo, a gente pode falar sobre culpa, a gente pode falar sobre um processo de inferiorização, a gente pode falar sobre um processo de comparação, que na maioria das vezes esse processo de comparação, ele tem um viés negativo, ele não é para aumentar a estima da pessoa ou qualificar essa pessoa, mas normalmente é para denigrir, a gente não usa mais, é para desqualificar essa pessoa. Então a gente falou aqui já de mais ou menos 5, fora isso, eu não sei se eu repeti, a culpa, a alienação parental. Essa violência psicológica, ela pode acontecer também com microexpressões faciais. Às vezes a pessoa não diz nada, ela apenas lança um olhar e a pessoa já se sente retraída. Então isso acaba sendo um tipo de violência contra a pessoa. Ou expressões grandes e também expressões de agressão. A pessoa fala, mas ele nunca me bateu. Mas ele levanta a mão, ele soca a parede e normalmente aquela pessoa se sente mal com aquilo que está acontecendo. Como eu falei, essa violência causa um dano. E somado a isso, essa violência, como eu falei, ela pode vir de uma verbalização. Por exemplo, vamos supor que a pessoa ela levantou a mão
e ela soca a parede ou ela estica o cabelo dela, mas ela fala, olha o que você está fazendo comigo. Então aí vem o viés de culpa, então a pessoa se sente culpada, e sendo que o agressor ele está causando esse dano psicológico nessa pessoa. E a gente precisa entender o contexto maior para entender a veracidade desses fatos. Porque às vezes assim, olha o que você está fazendo comigo. Mas assim, aí a gente vai entrar num outro assunto que é a autorresponsabilidade. Será que essa pessoa está pegando a responsabilidade para ela? O outro pode fazer o que quiser, mas essa pessoa que está socando, a outra não mandou soca a parede. A pessoa socou porque ela quis, mas ela não leva em conta a autorresponsabilidade dela. Ela vai apontar o dedo, ela vai levar um viés de culpa para a mulher, no caso, para outra pessoa. É um jogo mental arriscado, né, doutora Priscila? Com certeza, que precisa de muita atenção e cuidado. E quando falamos em violência psicológica, pensamos logo num casal, né? Mas essa violência pode ocorrer além do casal, da relação do casal? Com certeza, quando a gente fala em violência psicológica, né, a gente está falando de relacionamento também, coisa entre duas pessoas ou entre um grupo de pessoas. Então essa violência, sim, eu diria que em vários contextos da nossa vida que a gente pode estar, no trabalho, na família, num relacionamento amoroso, numa amizade, numa transação comercial, e até com pessoas que você não conhece. Sei lá, você está na rua, a pessoa, sei lá, tropeça, se machuca, e aí ela vem para cima de você, te culpando por alguma coisa, como eu falei, de novo, sem pegar responsabilidade sobre os atos dela, mas culpando uma terceira pessoa, e você pode se sentir lesada, como eu falei, com danos ali psicológicos, de uma pessoa que você não conhece. Então, onde tem relações, isso pode acontecer. E em grupo também. Vocês estão aqui no ambiente, e aí me veio outra palavra, que é o bullying, por exemplo, não deixa de ser um tipo de violência psicológica. Então, quando você... Eu vou contar um caso. Eu, como professora, uma vez eu entrei na sala de aula e os alunos vieram para mim e falaram assim, professora, falando de um colega meu, professor tal, acho que quando ele chegar, a gente vai falar com ele e mostrar que essa questão está errada e anota. Eu falei, gente, calma, porque eu me coloco no lugar dessa pessoa. Se vocês viessem um grupo inteiro gritando quando eu chego na sala de aula, a primeira reação dessa pessoa vai ser reagir. Que tal pegar o representante dessa turma, pedir para falar com o professor e explicar a situação? Vou dizer que na aula seguinte, eu não lembro mais, eles vieram para mim e falaram assim, você acredita que a dica que você deu funcionou? Porque, assim, realmente, ele iria se sentir lesado, diminuído e etc. E iria reagir, a gente não iria resolver essa situação. A partir do momento em que a pessoa foi calmamente conversar com ele, ele olhou, anulou a questão, todo mundo ganhou o ponto, e no final, eu chamo de relação ganha-ganha, maré cheia, todo mundo saiu ganhando com isso. Doutora Priscila, muitas pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo, onde sofrem violência psicológica, por exemplo, têm dificuldade em identificar. Por que você acha que isso acontece? Então, existem várias coisas, a psicologia tem várias abordagens, eu não vou conseguir abordar todas elas aqui. Então, me veio assim, uma coisa que acontece muito, que a gente chama de ganho secundário. O que seria isso? Essa pessoa, ela sofre uma violência psicológica e ela não consegue enxergar que o que ela está ganhando ali é muito pouco em relação a tudo que ela está perdendo. E aí eu lembrei, se eu não me engano, Kahneman, ele ganhou um prêmio Nobel, mostrando justamente que o ser humano, a gente usa isso para finanças, as pessoas usam muito isso agora justamente na Black Friday, elas não querem perder aquele desconto que tem. Então, essa pessoa que está sofrendo, ela vai ter dificuldade de ver por esse viés psicológico que eu vou perder tal coisa com essa pessoa. Mas, na verdade, o que ela está ganhando é muito pouco, o que a gente chama de migalha. Então, isso aí já é um viés de dificuldade de enxergar e de conseguir sair dessa situação. E sabemos também que os sinais se apresentam desde o início de uma relação, né? Então, quais sinais a gente poderia identificar no início? Então, eu concordo que muitos sinais são vistos, mas assim, se for um relacionamento amoroso, por exemplo, quando a gente fala, vamos falar de termos simples, a paixão tem várias químicas cerebrais envolvidas, tanto é que o termo amor é cego vem um pouco daí, que a gente acaba tendo, às vezes os sinais estão ali, mas a gente tem dificuldade de perceber. Por quê? Aí entra também essa parte da psicologia cognitiva, a nossa percepção, ela está com um viés diferenciado por fatos de haver sentimentos e vários viés que eu vou chamar de inconsciente no sentido de automático. Ou seja, esses cálculos que eu falei lá,
que é utilizado também para finança, vai tudo rápido, o nosso cérebro funciona em milésimos de segundo. Então, rapidamente, essa conta aí, ela é feita, né? Ela também é usada para um mecanismo de recompensa. Então, a pessoa está contente com aquilo ali, ela não quer perder aquilo, então ela não enxerga aquilo. Mas, respondendo, o que ela poderia ver? E outra coisa também, às vezes os sinais acontecem. Tem outros casos em que a pessoa, ela consegue, o agressor, vamos chamar assim, psicológico, ele já sabe que a pessoa pode perceber, então ele finge ser alguma coisa. E quando eu brinco, quando a pessoa cai na rede, aí é que ele se mostra quem ele realmente é, né? Então tem esses dois casos de figura. Mas respondendo, a gente pode observar como ele trata as pessoas, pequenos traços, e somado a isso, eu diria, e eu gosto muito de falar sobre isso, levantar a importância do autoconhecimento, quanto mais a gente, nós mulheres, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe o que a gente busca num relacionamento, aquela frase, o que é inegociável para você, quais são seus verdadeiros valores, e aí você não se deixa, diminui pelo menos a chance de você deixar se levar por essa pessoa, você fica muito atenta aos gestos dessa pessoa, às microexpressões faciais. Por quê? Porque ela não vai conseguir, por mais que ela entenda que ela vai fazer um cenário sobre as microexpressões faciais, tom de voz também, que é muito importante, ela não vai conseguir fingir isso 24 horas sobre 24. Então, se você está muito atento, você vai percebendo e você vai observar, é isso que eu quero para mim? Isso está alinhado ao que eu quero? Então são coisas que não precisa de você, às vezes, logo de cara, verbalizar ou entrar no embate com o outro. Você se questiona e você passa a observar. Porque a pessoa, ela vai falar o que ela quiser. Mas você vai observar também se as ações dela são outra coisa, uma palavra que eu gosto muito, elas são congruentes. Ou seja, aquilo que ela fala é aquilo que ela pratica, é aquilo que ela faz. Você não vai observar isso em uma vez. Você vai observar isso várias vezes, constantemente isso. E também qual o discurso que essa pessoa tem, as ideologias. E outra coisa que às vezes nesses atos a gente observa, quais são as crenças que essa pessoa tem. Se for de amizade, o que ela acha sobre a amizade, o que ela pensa sobre a amizade, como ela age em relação a isso. Se você está num relacionamento amoroso, como é que é isso? Outra coisa, se você já tiver um pouquinho mais de intimidade, você olha um pouco como é a história dessa pessoa, o que é que ela passou na vida dela, e como é que ela pensa em relação a isso, que a gente pode chamar um viés de crença. Talvez ela acredite que a mulher é inferiorizada, dependendo do contexto que ela viveu, e por aí vai. Então a gente vai tendo, vai se munindo, digamos assim, de ferramentas, de informações, para poder saber lidar melhor com uma determinada situação e observar quem é essa pessoa e as violências psicológicas que eventualmente você pode estar sofrendo. Nós temos consciência de que toda violência gera grandes impactos na vida da pessoa que sofre, né? Você poderia apontar alguns impactos dessa violência psicológica? Nossa, de novo, é muito vasto, né? Varia de pessoa para pessoa. Então, assim, a gente fala que determinados tipos de violência, ela pode ser aguda ou crônica. Basta acontecer uma vez. A pessoa, vou usar um termo delicado aqui, mas vamos lá, vou falar de sequestro, então, o abuso. Ela não precisa de acontecer várias vezes, basta acontecer uma vez para que a pessoa sofra esse impacto. O aprendizado, ele acontece sobre um forte impacto emocional, falando de forma bem resumida, ou de forma repetida. Então, pode ser, como eu falei, de uma forma aguda, uma única vez, poucas vezes, ou crônica, aquilo acontece todo dia. Essa pessoa que sofre esse impacto emocional, seja de forma contínua ou não, ela ali, somada a isso, ela tem uma informação. Essa informação é embalada de uma emoção. Qual o impacto? Um dos impactos que ela pode ter. Vamos supor que tenha sido na escola, tenha sido em casa, ou, de repente, num relacionamento amoroso. Ela vai estar num outro contexto, às vezes, que não vai ter exatamente a mesma situação, mas ela pode sentir uma culpa em algum lugar. E aí, inconscientemente, ou, né, para quem acha que essa palavra aborda só um tipo de abordagem psicológica, ou no mecanismo automático do cérebro, aquele que você não controla, ela vai lembrar, o corpo dela vai lembrar dessa emoção. E aí ela pode reagir de uma forma exacerbada por uma situação que não era. Então isso é apenas um dos danos psicológicos que essa pessoa pode ter. Ela vai ter que, o que a gente chama às vezes de reprogramação, ou ressignificar esse ato para que isso não impacte tanto na vida dela. E essa violência psicológica pode evoluir para uma violência física?
Sim, ela não necessariamente, tá? Tem violências que são apenas violências psicológicas e é uma tortura muito grande. No meu ponto de vista, a violência física, ela também gera violência psicológica. Tem gente que fala, né? Eu preferia que me desse um tapa e acabasse por ali. Pode evoluir, mas não necessariamente. E mesmo não evoluindo, a violência psicológica, ela já deixa, assim, rastros e danos incalculáveis às vezes. Como eu falei, porque pode ir para várias áreas da vida da pessoa. É muito difícil identificar que sofre violência psicológica. Mas se alguém que está nos assistindo pensa, depois de ouvir o que você falou, que passa sobre isso, qual seria o primeiro passo para essa pessoa identificar que sofre violência psicológica? Então, eu diria agora o seguinte: se essa fala mexeu com a pessoa de alguma forma, ela lembrou de alguma coisa, ela teve palpitação, ou a respiração dela mudou, ou enfim, se falou com ela de alguma forma, o primeiro passo assim, começa a identificar isso. Começa a ver se você está passando por isso agora, se você já passou. Então, o primeiro passo seria identificar. Como identificar? Às vezes não precisa ser gravar tudo isso que eu falei, saber sobre tudo isso que eu falei, mas observa como é que seu corpo reage a essas informações que você está tendo acesso nesse momento. Seria já um primeiro passo. Somado esse primeiro passo, porque às vezes a pessoa não vai dar o que seria o primeiro passo, que seria o segundo passo da terapia, para resolver isso. Mas se ela já perceber, eu diria, não fique só nesse. Vá para uma aproximação, que seria procurar um profissional para poder ela começar a tratar, digamos assim, para poder olhar para isso com muita compaixão e carinho. E quando a gente suspeita que algum familiar, alguém próximo, está sofrendo violência psicológica, o que podemos fazer, dizer para essa pessoa para ajudá-la? Para ajudar quem está sofrendo? Exato. Enfim, tem realmente relações que... O que acontece? Elas são relações muito próximas. Às vezes você está num trabalho e você não pode se demitir e você tem um chefe. Às vezes você está na sua casa, como você falou, e é um familiar, mas você está ali e não pode se desfazer dessa pessoa. Tem várias coisas que você pode fazer. Uma delas é se afastar na medida do possível, ou seja, você não vai poder cortar completamente o vínculo dependendo da situação, mas você, na medida do possível que você puder, você vai evitar determinadas coisas, você vai ter que começar a ser estratégica, evitar de comentar ou de falar determinadas coisas, mesmo você tendo razão, porque a outra pessoa ela não está pronta, ou ela não sabe, ou ela, enfim, não vai acontecer. Outra coisa também, além desse distanciamento, é você desfazer o que a pessoa está dizendo. Por exemplo, você já começa a identificar que ela está fazendo isso com você. O que é que você vai fazer? Ela fala e você vai desconstruindo isso mentalmente, para evitar que isso afete demais. Doutora Priscila, a senhora falou pra gente sobre a importância da terapia nesse momento de violência psicológica, mas eu queria saber de que forma a terapia pode ajudar alguém que esteja sofrendo de violência psicológica. Então, normalmente o que acontece? Um viés que me veio aqui, um viés é de culpa. Então essa pessoa, ela precisa entender a parte dela de responsabilidade, ou seja, mas ela é culpada? Não. Ela é responsável por justamente, ela que vai dar esse passo, ela que é responsável de procurar uma ajuda. Essa é a parte dela. E na terapia a gente vai explicar a parte da outra pessoa. E a gente também vai fortalecer essa pessoa para que, caso ela deseje sair, por exemplo, desse tipo de relação, que ela esteja mais fortalecida para poder sair disso. Isso eu falei no viés de culpa, eu falei de... Eu sei que é um termo que é usado muito hoje, talvez nas redes, mas vamos dizer assim, esse empoderamento, esse poder pessoal. Eu gosto muito de falar às vezes, e é confundido, essa minha fala é muito confundida às vezes, quando eu falo que o poder está nas suas mãos, o poder é seu. Porque quanto mais eu falo desse agressor o tempo todo, claro que essa pessoa vai precisar de ser acolhida, claro que essa pessoa vai precisar falar sobre isso, colocar isso para fora, mas vai ter uma hora que eu vou falar, esquece ele agora. Vamos munir você do seu poder pessoal, do que você pode fazer para ou sair dessa relação ou conviver de uma forma que te afete cada vez menos, até que você possa sair dessa relação. Eu tenho mesmo um relato no meu Instagram de uma pessoa, de uma mulher, tem vários, mas assim, eu coloquei esse relato em específico, que ela falou, eu vim para me fortalecer, porque eu sabia que eu não ia conseguir sair do dia para a noite. Às vezes, num relacionamento amoroso, tem uma recaída. Eu brinco que eu já calculo isso na rota, até quando a gente trabalha realmente com essa sinapse neural, com hábitos, com ganho secundário, a gente sabe que pode haver isso.
E às vezes é a melhor coisa que pode acontecer. No caso dessa minha cliente foi isso. Ela teve a recaída, eu falei para ela, calma, não teve julgamento, eu falei, não tenha vergonha, ainda expliquei para ela antes. Se você decidir voltar, a gente vai fazer com que você viva da melhor forma possível. E aí, eu vou brincar, né? Deu ruim, mas era tudo que a gente precisava. Ela precisava ter essa experiência e para dizer, agora eu me sinto mais fortalecida, agora eu tenho certeza que eu não quero mais isso para minha vida, eu preciso sair dessa situação. Muito interessante ouvir você falar sobre esse assunto, doutora Priscila, principalmente porque é muito difícil para as pessoas reconhecerem esses sinais, né? Então eu acredito que o nosso videocast, a nossa entrevista de hoje pode colaborar com muitas pessoas. Nós gostaríamos de mais uma vez agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, a sua discussão sobre o assunto que foi muito saudável e a gente está muito feliz com esse resultado. E para você que assistiu esse videocast, se quiser ver os nossos outros produtos, o nosso spot, trazendo um exemplo de violência psicológica contra a mulher, e os nossos vídeos verticais, só entrar no link que está aqui na descrição. Muito obrigada por assistir esse vídeo.